Você sabia que estamos mais perto do fim do que imaginamos? O que parecia ser ficção científica ou simples livro de profecias antigas, agora parece mais real a cada dia que se passa. Você já parou para pensar como seria se as profecias do Apocalipse realmente se cumprissem? E mais importante, você está preparado para os sinais que já estamos começando a ver? No vídeo de hoje, vamos desvendar 9 das mais impactantes profecias do livro de Apocalipse e mostrar como elas estão prestes a se desdobrar em nosso mundo. E acredite, quando você terminar de assistir, vai se perguntar se estamos realmente preparados para o que está por vir. Eu sou o pastor Samuel Felisdoro, aqui do canal Texto e Contexto Bíblico. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso nos ajuda a levar mais conteúdo como estes para todos aqueles que buscam entender as profecias bíblicas de forma profunda e relevante. E claro, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Agora, para você que ficou curioso, fique comigo até o final deste vídeo, pois no final eu vou revelar algo sobre essas profecias que você provavelmente nunca ouviu antes e que pode mudar a sua visão sobre os eventos que estão por vir. No livro de Apocalipse, vemos um cavaleiro com um arco, mas sem flechas, algo que à primeira vista parece contraditório. Como alguém pode conquistar sem armas? Esse cavaleiro simboliza o início de um processo de conquista que não depende da força física ou de uma guerra direta, mas de algo ainda mais sutil e perigoso, o controle. E ao longo do vídeo, vamos explorar como as tecnologias e as forças do mundo moderno estão configurando o palco para o cumprimento de profecias que, até pouco tempo atrás, pareciam impensáveis. Agora, imagine um mundo onde a inteligência artificial toma o controle das decisões globais e as nações, em vez de guerrear com bombas, começa a lutar por recursos de forma virtual, ou pior, pelo controle da economia mundial. O que parece ficção científica pode ser mais real do que você pensa. E diante disso, nós chegamos na primeira profecia, o cavaleiro do cavalo branco. Em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2, está escrito: "E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer." João tem uma visão de um cavaleiro montado em um cavalo branco. Esse cavaleiro é descrito com um arco nas mãos e uma coroa sobre a cabeça. Ele sai para conquistar, mas algo peculiar sobre ele: não há flechas em seu arco. Isso não parece muito com as guerras tradicionais, mas com um tipo de conquista que não depende das armas que conhecemos. O que isso significa? Esse cavaleiro pode representar uma força, uma nação ou até um movimento global que começa a tomar o controle do mundo sem recorrer à guerra física. A ausência das flechas no arco sugere que a conquista não será feita por meios convencionais. Em vez disso, será por meio de uma influência silenciosa, uma força invisível que se espalha rapidamente. E se essa conquista não for através de soldados ou batalhas, mas sim pela ascensão de algo mais poderoso e sutil, a inteligência artificial. Grandes nomes do setor tecnológico, como o ex-funcionário do Google e cientistas renomados, estão alertando sobre o risco da IA tomar decisões cruciais por nós. A centralização do poder global, impulsionada pela tecnologia, pode ser o cavaleiro do cavalo branco se manifestando na nossa realidade. Grandes pesquisadores da atualidade nos afirmam que, com o avanço acelerado da tecnologia, um novo sistema do governo global pode surgir, onde as decisões são tomadas por algoritmos e máquinas, e não mais por seres humanos. Este poder centralizado poderia ser mais forte do que qualquer exército físico, tornando qualquer nação vulnerável
ao controle invisível. O que parecia impossível há décadas, agora está se tornando uma realidade tangível. Será que o Cavaleiro Branco está nos mostrando um futuro onde a tecnologia toma o lugar da liderança humana e o controle global é alcançado sem uma guerra de armas? E o mais assustador, quem será o verdadeiro responsável por esse controle? Esse cavaleiro não traz consigo destruição imediata, mas um poder silencioso que começa a conquistar. O que estamos vendo no mundo agora, com a ascensão da IA e o controle de grandes corporações, pode ser a primeira fase de uma transformação global e silenciosa, onde a verdadeira guerra será travada em nível invisível. Fique comigo, porque as próximas profecias vão mostrar como este poder pode levar à destruição que João previu. E assim nós entramos na segunda profecia, o Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Logo após a aparição do cavalo branco, João vê outro cavaleiro, agora montado em um cavalo vermelho. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavaleiro descrito como portador de uma grande espada, e tem a missão de remover a paz da terra. A Bíblia nos diz que ele fará com que os seres humanos se voltem uns contra os outros em um conflito global. Mas será que esse conflito será uma guerra tradicional ou será algo diferente? O Cavaleiro do Cavalo Vermelho não é apenas um símbolo de uma guerra comum. Sua espada simboliza a violência, mas também a forma como as divisões e tensões globais estão criando um cenário perfeito para que a paz seja retirada de uma forma mais sofisticada. O que vemos no mundo hoje, desde os confrontos no Oriente Médio até as tensões crescentes no Mar do Sul da China, são sinais claros de que estamos à beira de um grande conflito, e este conflito não será apenas militar, mas também econômico e digital. As grandes potências do mundo, como os Estados Unidos e a China, já estão se preparando para uma nova forma de guerra, onde as batalhas podem ser travadas na arena digital, onde as fronteiras se tornam nebulosas e os ataques não são apenas físicos, mas também virtuais, como as crescentes dependências de redes e sistemas digitais. Um simples comando de um computador pode causar mais destruição do que qualquer bombardeio convencional. Líderes mundiais já se envolvem em jogos de guerra, simulando o que aconteceria em um cenário de um grande conflito. Esses jogos não se limitam a simular batalhas, mas tentam prever como as nações reagiriam a um ataque global e como as economias se desestabilizariam diante de uma guerra cibernética ou uma grande crise digital. O Cavaleiro do Cavalo Vermelho, que traz a espada da destruição, pode muito bem ser um símbolo de uma nova era de conflitos digitais e geopolíticos que de forma silenciosa removem a paz do mundo. Quando o Apocalipse fala sobre a retirada da paz da terra, não estamos apenas falando sobre bomba caindo dos céus, mas sobre uma guerra silenciosa, onde a paz é destruída aos poucos, através de manipulações financeiras, ataques cibernéticos e uma luta constante pelo controle de recursos essenciais. A batalha não será apenas no campo de batalha, mas também nas nossas redes, no controle das informações e nas decisões tomadas por algoritmos. Agora, antes de continuarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sentiria se um líder global começasse a tomar decisões sem consultar ninguém, apenas com base em cálculos da inteligência artificial? Fique comigo,
pois no final do vídeo eu vou revelar como o anticristo pode se aproveitar dessa tecnologia para controlar o mundo inteiro e como você pode se proteger dessa realidade. O Cavaleiro do Cavalo Vermelho traz consigo mais do que um simples conflito armado. Ele é o símbolo de uma guerra que já está sendo travada nas sombras, onde as armas podem não ser físicas, mas digitais, onde as divisões sociais e políticas criam um terreno fértil para a violência. Fique atento, pois o próximo sinal de destruição será ainda mais alarmante. Vamos seguir para a próxima profecia. Profecia de número 3, o Cavaleiro do Cavalo Preto. Após o Cavaleiro do Cavalo Amarelo, João observa outro cavaleiro montado em um cavalo negro, que carrega uma balança nas mãos. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em suas mãos. E ouvi uma voz em meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. A balança é um símbolo de julgamento e escassez, representando um tempo em que a economia do mundo será afetada por um grande desequilíbrio. E o que ele trará sobre a terra? Fome e falta de recurso. Este é o cavaleiro portador da balança, que simboliza o controle e a distribuição desigual de recursos. O texto bíblico nos fala de um cenário em que as pessoas terão o suficiente para comer, mas não para viver com dignidade. Elas terão o dinheiro necessário para sustentar as suas necessidades básicas, mas nada além disso. O que a profecia de João nos mostra é um mundo onde, em meio à guerra e ao caos, os recursos essenciais para a sobrevivência se tornam escassos. E o mais chocante é que isso pode ser uma realidade mais próxima do que pensamos. A economia global está cada vez mais vulnerável. A falência em cadeias, sistemas financeiros quebrados e uma crescente desigualdade social. A fome não virá mais apenas pela falta de produção, mas pela má distribuição e pela manipulação de sistemas econômicos. Hoje estamos vendo sinais claros de que o mundo está em um ponto de virada. A automação e a tecnologia estão substituindo milhões de empregos. E a inteligência artificial está criando um abismo entre os mais ricos e os mais pobres. A desigualdade econômica cresce, enquanto as corporações e governos controlam mais recursos, deixando a maioria da população em uma luta constante pela sobrevivência. As palavras de João, que fala sobre um preço alto para o trigo e a cevada, pode ser mais significativa do que jamais imaginamos. Estamos cada vez mais próximos de uma era onde uma parte da população poderá comer mas apenas o suficiente para sobreviver, enquanto a outra parte do mundo, rica e poderosa, continuará a concentrar as riquezas e os recursos. O Cavaleiro do Cavalo Preto nos alerta a uma crescente crise econômica global, onde a fome será alimentada não pela falta de alimento, mas pela falta de um sistema justo e equilibrado. Esse cavaleiro simboliza um futuro em que a fome será provocada pela desigualdade e pela má distribuição de recursos. O que parecia distante, um colapso econômico e global, está mais próximo do que imaginamos, mas o pior ainda está por vir. Fique comigo, pois as próximas profecias vão revelar como esse colapso pode se tornar ainda mais devastador. Após o Cavaleiro do Cavalo Preto, João vê outro cavaleiro montado em um cavalo pálido, cuja descrição é perturbadora. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8 nos diz: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte,
e o inferno os seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. O nome deste cavaleiro é Morte, e o Hades o segue. Juntos, eles têm o poder de matar um quarto da população da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. A magnitude deste julgamento é assustador. Este cavaleiro traz consigo a morte e a destruição. O que é interessante aqui é a forma como ele causa a morte. Não se limita apenas à guerra ou até mesmo à violência, mas inclui uma combinação de fatores: fome, doenças e até animais selvagens. Será que estamos começando a ver os sinais dessa destruição por todo o mundo? Estamos em um ponto em que a combinação de uma crise de saúde global, como a pandemia do Covid-19 e a escassez de alimentos devido à mudança climática, guerras e crises econômicas, já está abalando bilhões de pessoas. O impacto de doenças e pestes tem mostrado ao mundo como a única pandemia pode desestabilizar o mundo inteiro. Mas João não se limita a uma crise de saúde. A fome e a escassez de alimentos também serão fatores cruciais para esta destruição. Este cavaleiro que traz a morte pode não ser apenas um símbolo de uma guerra eminente, mas de um colapso sistêmico onde a saúde, a alimentação e até a vida se torna privilégio para poucos. O Apocalipse nos alerta sobre uma combinação devastadora de fatores que levarão à morte em massa. E enquanto vemos as condições ambientais e sociais se deteriorando, a morte e o sofrimento podem se espalhar de forma ainda mais abrangente. Mas o cavaleiro do cavalo pálido também nos lembra que a morte e o Hades seguem juntos. O que isso significa? Um destino eterno aguarda aqueles que não estão preparados. O cavaleiro do cavalo pálido nos revela um futuro sombrio, onde a destruição e o sofrimento vêm das várias frentes: doenças, fomes e colapso ambiental. O que parecia distante está se tornando uma possibilidade muito real. E isso é apenas o começo. Aprofunde-se comigo, pois nas próximas profecias nos levarão a um cenário ainda mais apocalíptico. Agora nós entramos na profecia 5, as almas clamando por justiça. Agora João vê algo profundamente comovente quando o quinto selo é aberto. Ele vê as almas daqueles que foram mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Elas clamam a Deus pedindo justiça, suplicando que o Senhor faça algo contra os que destruíram a terra e perseguiram os justos. Essas almas não estão pedindo vingança, mas justiça. Elas clamam por Deus, pois sabem que Ele é o único que pode corrigir a perversidade do mundo. O que isso nos ensina? Em tempos de perseguição, de sofrimento, muitos de nós podem ser tentados a perder a esperança ou a querer agir com as nossas próprias forças. Mas o Apocalipse nos lembra que ao final, Deus é que tem a última palavra. O que vemos nesse quinto selo é um poderoso lembrete de que a fé cristã será testada até o limite. Os que acreditam em Cristo e se mantêm firmes, mesmo diante da morte, serão perseguidos por sua fé. Não será apenas uma perseguição física, mas uma constante luta espiritual contra as forças das trevas que tentam silenciar a voz da verdade. Em muitas partes do mundo hoje, já vemos os cristãos sendo perseguidos por sua fé, igrejas sendo atacadas, famílias sendo diluídas e vidas sendo perdidas em nome de Jesus. Mas a profecia do Apocalipse nos diz que no fim a justiça será feita. Aqueles que sofreram por seguir a verdade de Jesus serão recompensados. No entanto, a mensagem aqui não é apenas sobre sofrimento, é também sobre a promessa de que Deus, em sua justiça, retribuirá
Ele não deixará de fazer justiça para os que foram injustiçados. O clamor dessas almas é uma petição a Deus para que ele intervenha e ele o fará na hora certa. Este sinal nos mostra a importância de manter a nossa fé firme, mesmo nos tempos de tribulação. A perseguição aos cristãos já é uma realidade em várias partes do mundo, mas o Apocalipse nos promete que Deus não esquece dos seus filhos. O sofrimento, a dor e as injustiças que vemos hoje não serão eternos. Mas o próximo sinal nos levará a algo mais impactante. Fique comigo. Profecia de número 6, o grande terremoto e as alterações cósmicas. Ao abrir o sexto selo, João testemunha algo absolutamente devastador. Apocalipse 6, versículos 12 e 13 está escrito: havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Um grande terremoto que abala a terra. Este evento catastrófico é seguido por uma série de fenômenos cósmicos que muda a natureza da realidade como conhecemos. O sol escurece, a lua se torna vermelha como sangue e as estrelas caem do céu, como figos caindo de uma árvore quando ela é agitada por um vento forte. Essa visão apocalíptica de João não é apenas simbólica, ela descreve uma série de eventos que, embora pareçam fantásticos, podem estar relacionadas a fenômenos que a ciência já começou a entender, como os efeitos de uma guerra nuclear, ou até mesmo o impacto de um evento cósmico de uma grande proporção. Pesquisas recentes sobre os efeitos de uma guerra nuclear nos mostram que o que João descreve poderia realmente acontecer quando as explosões nucleares de grande magnitude ocorrer. Ela lança uma enorme quantidade de partículas no ar, o que poderia bloquear a luz solar e causar um inverno nuclear. Isso explicaria o sol escurecendo e a lua assumindo a coloração de sangue, como descrito na visão de João. Além disso, um terremoto tão grande como o que João descreve não seria apenas um tremor de terra. Ele poderia ser causado por uma série de fatores catastróficos, desde a detonação de armas nucleares até o impacto de um asteroide na Terra. Quando as estrelas caem do céu, como se fossem figos, isso poderia ser uma metáfora para meteoros ou até mesmo asteroides entrando na atmosfera da Terra, causando destruição por onde passa. O mais chocante de tudo é que essas visões podem não ser tão distantes da realidade nossa quanto nós imaginamos. Cientistas e pesquisadores especulam que o impacto de um asteroide, uma série de explosões nucleares, poderiam causar mudanças atmosféricas tão extremas que o clima global se transformaria rapidamente. O que João descreve como um grande tremor cósmico e terrestre poderia muito bem ser uma mistura de desastres naturais e cataclismas causados pela mão do homem. Este sinal nos alerta para o impacto catastrófico de eventos que são, ao mesmo tempo, naturais e provocados pelo homem. O céu, a terra e o próprio cosmos seriam abalados quando as profecias falam de mudanças cósmicas. Ela nos mostra um futuro onde tudo o que conhecemos pode ser virado de cabeça para baixo. E até mesmo a própria natureza estará contra nós. Fique atento, pois a próxima profecia revela um julgamento ainda mais assustador. O sétimo sinal traz um evento ainda mais terrível. Após o grande terremoto e as catástrofes cósmicas, a Bíblia descreve uma escuridão profunda sobre a terra. O Apocalipse diz que, após a queda das estrelas e o bloqueio da luz do sol, a terra será coberta por uma escuridão completa. Essa escuridão não é apenas física, mas também espiritual.
O Sol, símbolo da luz que ilumina o mundo, será bloqueado, e a Lua, que representa a esperança, se tornará vermelha. O céu será obscurecido e as estrelas cairão. Esta escuridão é símbolo de julgamento, onde a luz da verdade e a justiça será eclipsada e as trevas dominarão. Mas a pergunta é: o que realmente causa essa escuridão? Pode ser que a destruição que vimos antes não seja apenas causada por cataclismos naturais, mas pela interferência dos homens e de suas ações contra o meio ambiente, a sua moralidade e a ordem divina. Quando a humanidade tenta dominar tudo e agir sem limites, as consequências são inevitáveis. Pesquisas científicas e previsões de cientistas ambientais já apontam para a possibilidade de um inverno nuclear. Após uma guerra de grande escala, onde a atmosfera se tornaria tão densa de partículas que o Sol seria bloqueado. Além disso, com a degradação ambiental e a poluição externa, a Terra poderia se tornar um lugar irreconhecível, onde a luz do Sol simplesmente não seria mais suficiente para sustentar a vida aqui na Terra. Mas há também uma camada espiritual por trás desta escuridão. O livro de Apocalipse fala de uma escuridão que será uma consequência direta da corrupção e do afastamento da humanidade de Deus. Quando as pessoas rejeitam a verdade divina e vivem na escuridão espiritual, um julgamento final será inevitável. Essa escuridão sobre a terra será a última fase antes da intervenção divina e o retorno de Cristo. A escuridão que se aproxima não é apenas física, mas simboliza a perda da luz espiritual e moral do mundo. A humanidade está se afastando da verdade, e isso resulta em um caos que nenhuma tecnologia ou força humana pode reverter ou até mesmo corrigir. Mas não se preocupa, pois nas próximas profecias veremos como essa escuridão será finalmente quebrada pela luz da justiça divina. A oitava profecia, a sexta trombeta e o exército de 200 milhões. Quando a sexta trombeta é tocada, o Apocalipse revela um dos julgamentos mais assustadores de todos. Em Apocalipse capítulo 9, versículos 14 ao 16, está escrito: a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Perceba que 4 anjos caídos são libertados das suas prisões no rio Eufrates. Esses anjos aprisionados por Deus têm agora a permissão para liderar um exército de 200 milhões de pessoas. O objetivo: matar 1/3 da população mundial. O exército desses anjos não é um exército convencional, mas uma força sobrenatural. João descreve os cavaleiros que lideram esse exército como tendo cabeça de leões e soltam fogo, fumaça e enxofre de suas bocas. Essa descrição pode ser uma metáfora para o tipo de guerra que teremos que enfrentar. Uma guerra moderna, onde as armas químicas ou até mesmo nucleares poderão ser usadas em uma escala inimaginável. O simbolismo do fogo, fumaça e enxofre pode nos levar a pensar nas armas mais destrutivas que já conhecemos, as armas nucleares. As consequências de uma guerra nuclear global poderiam dizimar populações inteiras, não só através do impacto imediato, mas também pelos efeitos duradouros da radiação, da fome e das doenças que se espalham em suas consequências. O exército de 200 milhões
não é só uma ameaça física, mas também uma reflexão sobre como as forças do mal podem dominar, destruindo vidas e espalhando caos em uma escala global. Quando olhamos para as tensões e as ameaças atuais do mundo hoje, com armas nucleares e químicas se tornando mais acessíveis, vemos que a profecia de João não é algo tão distante assim. A luta global por poder e controle pode facilmente se transformar nesse tipo de destruição. A sexta trombeta nos apresenta uma visão de um conflito que é muito mais do que uma guerra convencional. A destruição virá de forças além da compreensão, trazendo uma devastação sem precedentes. E essa guerra não será só física, mas também espiritual. Agora, prepare-se, porque o próximo sinal revela o destino das forças do mal. Profecia de número 9, o juízo final. Chegamos ao momento culminante da batalha final. No fim de tudo, todas as forças do mal se reunirão para lutar contra Cristo, o Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 ao 21, a palavra do Senhor nos relata: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de sua carne. Essa batalha será a última tentativa do mal a derrubar a justiça de Deus e dominar o mundo. As forças do mal, reunidas sob o comando do anticristo e os seus seguidores, tentarão confrontar diretamente aquele que é o verdadeiro rei. Mas esta será uma batalha perdida. O exército de Cristo, liderado por ele mesmo, derrotará completamente as forças do mal. Com um único golpe, ele destruirá todas as armas de destruição em massa e purificará a terra da corrupção, do pecado e da maldade. Quando isso acontecer, todos, em toda a criação, reconhecerão que Cristo é o Senhor. Como está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei sobre todos. Esse é o momento que todos aguardam: a vitória de Cristo sobre o mal e o restabelecimento da justiça. O juízo final é a resposta de Deus à corrupção e ao mal que tomaram conta do mundo. Será o fim de toda dor, sofrimento e opressão. A justiça será feita. O reinado de Cristo será eterno. Essa batalha final é o ponto da virada para toda a criação. A vitória de Cristo não será apenas uma conquista espiritual, mas um momento de restauração final de tudo que foi perdido. O mal será derrotado. O reino de Deus será estabelecido para sempre. Agora pense no que isso significa para você. Será que você está preparado para esse dia glorioso? As profecias de João, o Apocalipse, não são apenas antigas histórias que ficaram guardadas nas páginas da Bíblia. Elas são uma advertência clara para aqueles que estão dispostos a ouvir. Ao longo da história, Deus usou diversas formas de julgamento para corrigir a humanidade. E no final não será diferente. Jesus, aquele que é o Cordeiro de Deus, também será o Rei justo que trará o fim do mal com um golpe de justiça. A Bíblia nos mostra que ao final todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas antes disso, temos uma escolha a fazer. Você pode escolher viver com medo, ceder ao sistema e ao mundo, ou pode escolher seguir a Cristo, confiando em sua promessa
de que Ele nos dará um futuro e uma esperança. Se você ficou impactado com este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal Texto e Contexto Bíblico e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre o cumprimento das profecias bíblicas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e de alerta. Vamos nos preparar para o que está por vir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E lembre-se, onde você colocar as plantas dos teus pés, que você venha a ser abençoado, abençoada em nome de Jesus. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.